E, de novo, né, a gente comenta sobre o Palmeiras e também sobre a parte fora de campo. O Abel Ferreira foi expulso. Desde que chegou ao Palmeiras, são 2 anos e 7 meses de trabalho, ele coleciona 42 cartões amarelos e são 8 vermelhos, né? 8 cartões vermelhos. O árbitro Sávio Pereira Sampaio relatou na súmula que expulsou Abel Ferreira em Fortaleza 1, Palmeiras 0 por ter sido xingado pelo treinador. Escreveu que aplicou o cartão vermelho para Abel por protestar contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva, com gestos ao arremessar um copo de água no chão e socar o ar. O árbitro acrescentou ainda que 4 minutos depois do gol do Fortaleza, o técnico português disse: "Foi falta, filho da pi..." Enfim, não vou entrar no palavrão. Bodas de ouro dele, né? 50 expulsões? 50 bodas de ouro cartões. 50 cartões. Cartões, então. Bodas de ouro em cartões. E o árbitro da partida, o Sávio Pereira Sampaio, ainda falou o seguinte: após a expulsão, Abel Ferreira permaneceu na área técnica, passando instruções aos seus auxiliares, sendo necessária mais uma intervenção da arbitragem para que ele deixasse o campo. O Palmeiras, tá, gente, divulgou uma nota na manhã desta quinta-feira, falando sobre a expulsão do Abel Ferreira e cobrando uma atitude da CBF. Nós temos até na tela aqui, para você que nos acompanha por imagens, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, está aí, abre aspas, a nota oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube. Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso, que ao longo de mais de 2 anos de trabalho à frente do Verdão, vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste. A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico ontem contra o Fortaleza falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes, fecha aspas, tá aí a nota oficial do Palmeiras. Mas, assim, cabe lembrar, nessa discussão toda envolvendo o Abel Ferreira, em menos de uma semana, o Abel Ferreira se envolve naquela confusão contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, que ele toma o celular de um repórter e agora ele é expulso. É apresentado mais uma vez o cartão vermelho pro Abel Ferreira. Eu até outro dia vi um comentário do Mauro César, eu acho que é por aí também, quando a gente fala dessa questão de comportamento do Abel, não entra o trabalho que ele fez, a gente vive elogiando o Abel Ferreira aqui, o trabalho mais longevo do futebol brasileiro, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, isso a gente não vai apagar. Mas a questão do comportamento pega bastante, porque em menos de uma semana teve aquela confusão lá em Belo Horizonte, agora a confusão lá no jogo contra o Fortaleza e o Palmeiras pedindo atitudes da CBF, na verdade, né? Cobra um tratamento igual para o Abel Ferreira. Como é que você vê tudo isso? Mauro César também estendendo a pergunta aqui aos nossos comentaristas, a bancada do Bate Pronto, Vanderlei, Bruno, Fausto. O Palmeiras está correto em emitir essa nota? Bem, eu discordo frontalmente da nota do Palmeiras, mas ele tem o direito de se manifestar e de publicar a nota que ele achar que deve, né? É só olhar o retrospecto, né? A gente está falando de 50 cartões. Ontem, inclusive, o Abel foi um tanto quanto sarcástico, falando, vou ficar em casa tomando água mineral com gás, né? Não vou para o jogo, enfim. O comportamento dele à beira do campo é visível, todo mundo vê o que acontece. Então, se o Palmeiras acha que é razoável que os técnicos se comportem dessa forma, ok, é mais ou menos o que eu entendo dessa nota. Outros clubes talvez também queiram que os técnicos se comportem assim. Eu acho que vai ser bem confuso, né? Imagina 2 técnicos agindo assim o tempo todo. Eu acho essa discussão assim, bem desnecessária, tão óbvia a situação. Nós temos a declaração do Abel Ferreira falando sobre home office, né? Que por ele, até de uma maneira irônica, ele disse, né? Trabalharia de casa. Vamos lá, Abel Ferreira, aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. A expulsão é assim, se vocês forem contar todas as expulsões que eu já tive desde que cheguei ao Brasil, faz 3 anos, treinador mais longevo, é claro que é mais um. Como te disseste bem, eu levei o primeiro amarelo por reclamar com o juiz, porque antes há uma falta por trás do central, do capitão, essa é que é a consequência do lance, há uma falta que o árbitro não dá amarelo. Tudo bem, eu falei com o fiscal de linha, disse espero que seja assim para os 2, se for assim para os 2 não tem problema nenhum, o mesmo fiscal de linha que me expulsou, porque acho que foi ele que me expulsou.
No lance seguinte há uma dividida do Rony de ombro e o árbitro entendeu que devia dar amarelo e eu reclamei e levei amarelo por ter reclamado. E a seguir eu nem sei se foi vermelho direto ou se foi vermelho direto, reclamei da falta que na minha opinião foi sobre o Veiga, mas acho que foi o quarto árbitro que me expulsou. O resto eu não sei o que é que lhe ia dizer. Abel, boa noite. O importante é que o Palmeiras continua a cumprir os seus objetivos, isso é que é o mais importante, é o Palmeiras. E o treinador do Palmeiras, como ainda disse, acho que foi na última coletiva, que ia levar mais cartões, que era para descansar. Há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família, controlar o jogo e comandar o jogo sentado no sofá, como foi contra o Santos, a beber a minha água com gás, tranquilo, perna cruzada em cima do sofá, meter o auricular aqui no ouvido, desfrutar da minha equipa, o orgulho que tenho de ver esta equipa a jogar. Se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, eu passo a comandar a equipa a partir de casa, se me deixarem. Tá aí o Abel Ferreira, sendo irônico na entrevista coletiva, logo após a derrota do Palmeiras, mas a classificação do Verdão para a próxima fase da Copa do Brasil. De novo, em pauta aqui, Vanderlei, Fausto, Bruno, o comportamento do Abel Ferreira, né? A postura dele à beira do campo, colecionando muitos cartões, Vanderlei. Eu acho que as equipes de arbitragem são alertadas quando vão ficar por perto do professor Abel Ferreira, né? Ele disse, eu também acho que ele foi expulso pelas informações do quarto árbitro, que está lá também para isso, né? Algumas vezes, essa função, o quarto árbitro, releva as coisas que acontecem à margem do campo, né? Releva porque o jogo segue. Em outras situações, eles são orientados a chamar o árbitro e dizer, olha, o cara fez isso, fez aquilo, o cara que está agitando no banco é este, é aquele. E o árbitro toma a atitude que desejar tomar, o que a regra impõe, a determinação da chefia da arbitragem impõe. Ele sabe disso, o Abel sabe que está sendo observado pelos árbitros. Todos eles estão orientados pelo comportamento do professor Abel, que foge das regras, é extremamente agitado, às vezes ofende, joga a galera contra a arbitragem. Eu acho que ele tinha que se controlar, é isso. Ele é importante para o Palmeiras. Ficar fora do banco não é bom para ele, nem para o patrão, né? Se fosse um jogador de futebol, eu não teria o jogador em campo em vários jogos, embora fosse um jogador muito importante. Ele ironizou no sofá com água com gás e tal, mas isso para o clube é péssimo. É importante a presença dele, é como se fosse um jogador, o principal jogador da orquestra, o maestro da orquestra. Quem coloca dinheiro e patrocina também o clube quer ver a sua marca exposta pelo Abel Ferreira. Além disso, à beira do campo. Eu nem cheguei aí, mas eu acho que eu sei que ele, pelo jeito, né, com 50 cartões, ele enfrenta uma certa dificuldade em se controlar, mas eu acho que ele deveria se controlar. Ele é tão badalado, todo mundo levanta a bola pela competência dele, pelo que ele tem feito nos últimos tempos no Palmeiras. Eu acho que ele deveria ter ele pede tanto, né, um esforço, um comprometimento, todo mundo tem que dar a sua carga de sacrifício. Ele poderia dar nesse campo também uma carga de sacrifício e se controlar. Quando o jogo acabar, ele vai lá, bate a cabeça na parede, dá soco na parede, desabafa. Mas ele não pode tomar cartão e deixar o Palmeiras tantas vezes sem um técnico importante. Ele é muito importante. Então ele tem que fazer, digamos assim, esse controle emocional para evitar suspensões. Ele próprio fala, né? Cabeça fria, coração quente. Para você, Fausto Favara, essa situação toda envolvendo o Abel Ferreira, só para fazer registro aqui, ontem o Endrick viajou para Fortaleza e não ficou nem no banco. Ele acompanhou o jogo de uma das tribunas do Castelão, também deu o que falar, foi preterido aí o Endrick mais uma vez, ficou fora até mesmo do banco de reservas, mas essa situação do Abel Ferreira, a postura dele fora de campo, Fausto Favara? Eu primeiro acho que a gente não pode misturar, né? Uma coisa é a postura dele, o comportamental,
outra coisa é o trabalho que ele vem desempenhando no time do Palmeiras há muito tempo. Ele tem tanta noção do que acontece com ele, que ele, quando está no momento mais tranquilo, Pedro, ele faz as brincadeiras de que a mulher vai tirar um carro, que ele vai pagar churrasco, né? Isso é ter noção de que realmente ele, em grande parte dessas expulsões e cartões, ele tem uma parcela gigantesca de culpa nisso. Óbvio que um ou outro deve ter um mal entendido entre o quarto árbitro, a arbitragem, não tendo a mesma paciência talvez que tenha com outros treinadores, com Abel. Isso pode ter existido, óbvio, dentro desses cartões, mas a grande maioria foi causada pelo Abel, pelo próprio Abel. E ele sabe disso, ele já falou sobre isso, mas é aquela coisa que se ficar só na fala e não ir para a atitude, a coisa não muda. Então, uma das coisas que ele deveria realmente... e voltando a falar, não misturem as coisas. Ninguém tá falando do Abel como treinador, como um gestor de grupo ali, como um paizão para os jogadores, como um cara que tá evoluindo cada vez mais como treinador, talvez possa chegar num futebol europeu, né? Porque tem potencial para isso, mas a questão comportamental do Abel é uma coisa que ele mesmo deveria olhar mais a sério. Pro bem dele, isso é uma coisa pro bem dele, né? Fugiu totalmente de controle. 50 cartões são 50 cartões, não é uma coisa normal. Então, eu acho que é aquele momento que o cara tem que parar e refletir. Todos nós aqui na profissão, você para e reflete o que você está fazendo de bom e de ruim, né? E vai da gente querer aprender e evoluir com os erros. Então, esse é um grande erro dele, que ele precisa evoluir, mas só vai depender dele.